Boa tarde. Em primeiro lugar, eu agradeço a orientação do professor Walter durante todo o curso. Quero agradecer a todos os membros da banca aqui de avaliação por ter aceitado participar desse, desse meu projeto. Quero agradecer também às pessoas aqui que puderam participar, meus familiares e amigos também. Todos estão vendo minha tela já, só para confirmar? Vocês podem me dar um sinal? Sim, perfeito. Perfeito, perfeito. O meu trabalho Obrigado. O meu trabalho, ele é relacionado a um modelo cognitivo artificial para ajudar cuidadores de pessoas com síndromes demenciais na tomada de decisão, sob a orientação do professor Dr. Walter. Então, eu inicio minha apresentação agora. Eu quero iniciar pela agenda. Na agenda de hoje, ela vai ser pautada pelo tema da demência, quais foram as motivações do trabalho, uma revisão sistemática que foi executada, a pergunta da pesquisa, alguns materiais que foram utilizados, a metodologia, um laboratório que foi executado e, por fim, as conclusões. Para iniciar, vale trazer o contexto da demência. Eu acabei sendo inserido nesse tema dado a um grupo de pesquisa que eu tenho tido a oportunidade de participar. A demência é uma doença neurodegenerativa. Ela hoje já é a quinta causa de maior óbito no mundo. Demência não é uma doença em si, mas um grupo de doenças neurodegenerativas, entre elas Alzheimer, por exemplo, e é uma patologia que tem um caminho não linear. É, Cada pessoa tem a sua individualidade, tem o seu tratamento personalizado, o que traz uma grande complexidade nesse tema. Olhando ainda entre os desafios da demência, quais são os principais aí desafios que a proposta da dissertação pretende abordar? O primeiro é o grande custo, o alto custo do tratamento de uma pessoa, de um paciente. É um tratamento de longo prazo, não é curto, não é momentâneo. Como consequência, a, comparado com outras doenças, existem estudos que mostram aí que o custo de demência em 2018, por exemplo, foi na casa de $1 trilhão, mundialmente falando, e as decisões são muito complexas. Como eu disse há pouco, dada a especificidade de cada caso, a tomada de decisão requer habilidades e conhecimento, e informação correta, de fontes confiáveis, de fontes que tenham um amparo científico ou mesmo profissional. E, por fim, um dos desafios que esse trabalho tem uma pretensão de abordar também é a sobrecarga dos cuidadores. E aqui com foco especial aos cuidadores não profissionais, às pessoas informais, que algumas literaturas até chegam a relatar como vítimas escondidas da demência, graças à falta de preparo, à falta de informação e todo o estresse no qual a pessoa é submetida. Dado esse contexto, as motivações do trabalho, elas se estão embasadas aqui numa ferramenta, no objetivo de criar uma ferramenta acessível financeiramente falando, como uma motivação aqui também, trazer informações de fontes confiáveis, seja científica ou fontes profissionais. Hoje, com o advento da internet, dos meios digitais, muita informação é de fácil acesso, mas nem sempre é a informação correta, e apoiar os cuidadores informais na tomada de decisão relacionada ao cuidado de um paciente. Neste contexto, a gente foi executada uma revisão sistemática com duas perspectivas. A primeira perspectiva é quais são as decisões que os cuidadores precisam tomar para pessoas que cuidam que pessoas com síndromes demenciais, e quais são as intervenções que são aplicadas nesse contexto. Aqui é legal trazer que a palavra intervenção ela foi utilizada dado a um termo médico, dado a taxonomia das bibliotecas de medicina, no qual classifica intervenção como um método, como uma tecnologia, como, enfim,
é um termo mais amplo e aqui coube bastante a gente utilizar. Para essa revisão sistemática, utilizou-se a string de busca à esquerda, que foi executada no mês de novembro do ano passado, alguns critérios de inclusão e exclusão para a análise de quais dos papers. Em resumo, os critérios de inclusão eram papers que tinham alguma decisão no aspecto de cuidado de um paciente e alguma intervenção. E a exclusão, papéis ou papers que não tinham aí o idioma escrito em inglês ou português brasileiro, ou que não tinham nenhuma relação tecnológica ou mesmo de decisão. E, por fim, um filtro de trabalhos mais recentes, até por orientação aqui na busca de trabalhos mais novos. Dentro da revisão sistemática, foi feito também um questionário de qualidade, no qual 7 perguntas foram definidas. Entre essas perguntas, utilizou-se formas de avaliar se a publicação atende total, parcial ou não atende, e uma nota foi dada para cada uma dessas avaliações. Na sequência, como parte do método da revisão sistemática, aplicou-se também um funil Prisma aqui de seleção de estudos, no qual iniciou-se por mais de 1.000 resultados nas 3 bases científicas que foram selecionadas por conveniência, a PubMed, uma base científica muito forte em medicina, e I3E e ScienceDirect. De 1.146 resultados, 68 foram incluídos na revisão sistemática. Nessa revisão sistemática, olhando pela característica dos estudos, a gente pode notar que, na grande maioria dos estudos, não tinham foco direto na tecnologia, mas sim o uso da tecnologia como meio para endereçar uma questão de qualidade de vida, de melhora, de cuidado. Pôde-se notar também um grande aumento de resultados nos últimos anos, e aí é inversamente proporcional aí o número de resultados olhando os últimos anos, e pôde-se notar também uma potencial necessidade aqui de definições e padrões, uma vez que alguns ou vários papers tinham detalhes que tinham uma sinergia, mas muitas vezes com termos próximos, mas não iguais. E aí isso pode trazer uma forma de consolidação desse conhecimento nessa área, nessa disciplina. Numa perspectiva aqui visual, a grande porção dos resultados a gente pode notar que estavam na Science, na PubMed, na sequência ScienceDirect e, por fim, a terceira base. Se a gente olhar aqui pela país de publicação, a gente nota um destaque para os Estados Unidos e alguns países aí, europeus, olhando já numa perspectiva de método que foi aplicado. A grande maioria dos estudos tinha uma característica qualitativa, seguido por uma abordagem mista e depois quantitativa, e, por fim, quando a gente avalia que a avaliação do score dos resultados, e aí lembrando que esse score foi feito pelos critérios pré-estabelecidos pela revisão sistemática, também uma maioria significativa atendeu com boa qualidade, com alta qualidade, na sequência média, e 8 resultados classificados como baixa qualidade. Dentro dos estudos que foram feitos uma análise mais detalhada, a gente pôde notar que o papel dos sistemas de informação dentro da gestão da doença, um termo bastante comum e que notou-se uma intersecção aí com o tema de síndromes demenciais, é o tema de tecnologias assistivas, que descreve aí tecnologias aplicadas para pessoas com alguma necessidade especial, às vezes funcional, ou mesmo por questões de apoio no dia a dia, como monitoramento da casa, ou como detecção de queda,
esse é um tema que foi bastante comum dentro dos resultados. Uma outra questão também dentro dos sistemas de informação é a dificuldade da adoção, e aí muito pautada aqui pela dificuldade de adaptação, dificuldade da interface, ou mesmo experiência dos pacientes, que muitas vezes são idosos, ou têm alguma dificuldade cognitiva. Pode-se notar também um número expressivo de resultados com o foco de detecção precoce da doença e, por fim, alguns resultados focados em questões éticas, dado a manipulação de informações de saúde dos pacientes e, às vezes, até dos familiares. Por uma outra perspectiva, notou-se também o papel dos cuidadores e quão relevante esse público é, uma vez que, olhando aí o censo americano de 2 anos atrás, a gente não teve acesso a dados do mundo inteiro ou de outras regiões, mas o país, né, norte-americano aí, nos Estados Unidos da América, hoje representa cerca de 3% da população como cuidadores e muitos deles informais. Existe um constante relato de falta de preparo nos cuidadores, principalmente os informais, dado a ocasionalidade que acontece a questão, e a partir de um determinado momento a pessoa assume esse papel. E também, por fim, dentro dos cuidadores, é comum uma decisão compartilhada. Apesar da complexidade da decisão, dependendo do comprometimento cognitivo da síndrome demencial, o paciente também apoia, também tem um papel no momento da decisão relacionada ao cuidado. Então, muitas vezes, o cuidador ou a cuidadora, junto com o paciente, com o familiar, com profissionais, tem que tomar uma decisão e essa decisão ela é compartilhada. Quando a gente olha aqui numa perspectiva da detecção, também existem estudos que estimam que mais de quase 8 trilhões, 8 milhões de dólares poderiam ser salvos aí com uma detecção precoce. Então, a gente, olhando por essa perspectiva, alguns estudos investem em sistemas neurais, em aprendizagem de máquina, em processar testes cognitivos, testes laboratoriais, para também focar e buscar resultados nessa área. Dado esse contexto da revisão sistemática, e aí um outro ponto que a gente que encontra-se aqui nesse trabalho é a oportunidade de aplicação de um sistema cognitivo. E aí, olhando desde os estudos aí do qual o sistema de Lewis e Simon, no qual traz um sistema resolvedor de problemas gerais, e depois com outras linhas de pensamento, com outras ciências, uma abordagem mais interdisciplinar, e essa capacidade conceitual de desenvolver conhecimento, de resolver problemas complexos, ou mesmo execução de tarefas, parece fazer bastante sentido nesse desafio dessa pesquisa, de ajudar a tomada de decisão nesse contexto de síndromes demenciais com uma tecnologia. E dado esse cenário, a pergunta da resposta é justamente, a pergunta da pesquisa é justamente essa: poderia um sistema cognitivo ajudar pessoas, e aqui é importante, não são cuidadores, né, mas pessoas que cuidam de outras pessoas, aí, no caso, com síndrome demencial, na tomada de decisão relacionada ao cuidado? E aí, com esse norte, a pesquisa, ela executou-se através de alguns materiais que foram utilizados, e aí da esquerda para a direita, foi utilizado uma IDE para desenvolvimento, bibliotecas Python, software para gestão de referências, bibliotecas em aprendizagem de máquina também, e um sistema também para toda a gestão dessa informação da revisão sistemática. E olhando dentro dos materiais, existiu-se uma dificuldade muito grande em encontrar uma plataforma cognitiva, uma arquitetura cognitiva ou um modelo, algo que pudesse dar o pontapé, uma vez que é um componente estrutural desse trabalho. Iniciamos
logo no primeiro ano de pesquisa, uma análise de SOAR e outras arquiteturas, referências no mundo cognitiva, cada uma com a sua complexidade, com a sua especificidade, fizemos algumas análises, enfim, depois de um longo trabalho, nos deparamos com esse trabalho nacional feito por pesquisadores da Unicamp, de um modelo que cognitivo, de uma espécie de caixa de ferramentas com vários módulos, no qual nos possibilitou ter a possibilidade aqui de maneira mais fácil, aderente às necessidades da dissertação, e dessa forma, o CST, o Cognitive System Toolkit, não foi utilizado na sua integralidade, mas utilizamos alguns componentes. Se a gente analisar mais cuidadosamente, utilizamos alguns módulos aqui de atenção, utilizamos alguns conceitos de memória dentro desse toolkit, e utilizamos também alguns itens aqui no aspecto de planejamento, e foi muito aderente à necessidade do trabalho. Um outro componente também core é a base de dados. Existe uma dificuldade também muito expressiva no acesso a informações, primeiro porque são informações de pessoas, informações de saúde, informações às vezes de aspectos que podem trazer alguma questão, e tudo isso tem a sua complexidade, então não foi encontrada nenhuma base nacional. De certa forma, depois de muitas pesquisas, e aí a gente conseguiu encontrar, com consentimento, com uma análise mais cuidadosa, uma base da Universidade de Washington que fosse aderente, também após alguns meses, após uma assinatura de um termo de consentimento de uso. E essa base, ela também ela é uma base que tem aproximadamente 150 pessoas adultas que foram analisadas em testes de ressonância magnética. As pessoas foram até um consultório e foi executada uma ressonância magnética, e da ressonância magnética foram extraídas informações. Algumas pessoas foram mais de uma vez executar esse teste. Dessa forma, a base tem aproximadamente 300 a 400 registros. E aqui vale a gente passar por cada um dos campos, dado a importância desse componente, desse material para a dissertação, que é a manipulação dessa informação. A primeira é o grupo, e aqui o grupo, para essa base de informação, ela é um grupo, pode ser uma pessoa que já foi diagnosticada por um profissional com alguma síndrome demencial, ou convertida ou não, e aí aqui a convertida é uma pessoa que na primeira visita estava normal, depois se tornou, né, foi diagnosticada com alguma síndrome. O segundo item aqui é a mão dominante, se é esquerda ou direita, a idade, o número de visitas, primeira, segunda, terceira, o gênero, tempo de educação, e aqui é uma variável bastante relevante, porque alguns modelos e alguns estudos já trazem algum indício que o tempo de educação pode ter alguma correlação com síndromes. Questão social, e aqui é muito pautada pelo público americano, 2 testes clínicos, e especial destaque para o Mini-Mental, o MMSE, a gente vê mais à frente. O modelo de classificação utiliza esse teste. Esse é um dos testes mais utilizados mundialmente para fazer uma análise cognitiva. É um teste de 0 a 30 pontos, sendo quanto menor a pontuação, maior é o comprometimento cognitivo da pessoa, do paciente, e abaixo o Clinical Dementia Rating, tem também uma abordagem similar, a diferença aqui é o oposto. Então, quanto maior o número, é maior o comprometimento. De certa forma, e a escala do CDR é de 0 a 3, de meio e meio ponto. Existem mais 2 medidas aqui, que é uma medida intracraniana e também uma normalização do volume do cérebro.
Por fim, existe um fator de escala, uma vez que cada pessoa tem a sua especificidade, o seu tamanho, as suas medidas, então tem um fator aqui de normalização. E aí, só para lembrar a todos, aqui a gente tem uma imagem à direita de um comprometimento com Alzheimer e uma pessoa aqui, né, uma imagem de uma pessoa normal, só para a gente ter uma noção de como as medidas assim pode sim ter uma relevância nessa análise. Nesta base foi feita também uma análise descritiva para olhar inicialmente a idade das pessoas, e aí a gente tem aqui o block spot, o gráfico à esquerda dos homens e à direita aqui do público feminino. Da mesma forma, uma breve análise do grupo no qual as pessoas pertencem, aqui as que foram diagnosticadas com síndrome e as pessoas não, diagnosticadas de maneira normal. Uma outra análise que foi feita também com relação ao volume intracraniano, acho que o ponto mais interessante aqui é como a gente pode notar que as pessoas convertidas e as que têm alguma síndrome, que aqui a gente tem essas duas cores, elas têm aqui algum padrão de comportamento na curva, e a curva em azul são as pessoas que não foram diagnosticadas. Então, de certa forma, aqui mostra a veracidade, que de fato a base tem informações que fazem sentido, que tem algum parecer aí de acordo com a literatura científica. O trabalho foi pautado numa metodologia, essa é uma metodologia desenvolvida por Piffers, e ela é muito utilizada para sistemas de informação que tem uma aplicabilidade nova. Ela se baseia inicialmente na identificação do problema e a motivação. Neste nosso cenário, a identificação e a motivação, buscar solução nas decisões relacionadas ao cuidado da demência, demencial. A segunda passo dessa metodologia é a definição dos objetivos, e o objetivo neste trabalho é ajudar os cuidadores na tomada de decisão através de um agente artificial. Na sequência, o desenvolvimento, e a proposição é desenvolver sistemas de maneira com objetivo claro, microagentes e um modelo de um sistema cognitivo. Apresentar isso num laboratório ou em algum cenário, então a nossa proposição aqui é que de fato seja feito em um laboratório, seja avaliado no nosso cenário, a avaliação através de um parecer qualitativo de profissionais e revisão da literatura, e por fim comunicado, como a própria dissertação e outras publicações que foram feitas no percurso da minha dissertação. Entrando agora no laboratório e no desenvolvimento, o primeiro componente aqui que foi desenvolvido é um codelet, e aqui já utilizando uma literatura que traz esse termo como sendo um sistema com uma ação muito bem definida para acessar todas as informações do ambiente, e considerando que aqui a gente está dentro de um ambiente laboratorial, um experimento, ele tem a proposição de acessar as informações através de um arquivo CSV, ingerir essa informação e criar objetos da memória. Essa é a proposição desse primeiro componente, desse primeiro módulo dessa arquitetura, chamado aqui de codelet. Posteriormente, o próximo é um codelet que detecta correlações. Conceitualmente, ele pega os mesmos objetos da memória que foram inseridos por um outro modelo sensorial e é analisado aqui por um modelo de Pearson. Poderia ser feito poderia ter usado outros modelos, mas dado as restrições do curso da dissertação, foi aplicado esse modelo. E aí cria-se outros objetos da memória aqui, já não mais, agora já nomeados de padrões conhecidos. Como um resultado, só para a gente ter uma visualização aqui do resultado, o modelo de Pearson ele traz forte correlação com números mais próximos do 1 ou menos 1, e aí a gente pode notar que os números mais próximos são os testes clínicos, que estão aqui marcados em cinza, e que
olhando por uma outra perspectiva, se o teste clínico aponta com uma síndrome demencial diagnosticada, a variável, o grupo de síndrome demencial, de fato, tem uma forte correlação. Então, mais um indício que faz sentido aqui a análise. O terceiro e último codelet é um de aproximação. A proposição desse componente é que, dentre os 7 estágios de comprometimento cognitivo que a literatura sugere, pessoas que desde o primeiro diagnóstico até casos super avançados de síndromes demenciais, a proposição é que este componente ele acesse os objetos da memória, classifique através de um modelo e forneça informações aqui que suportem a tomada de decisão. E aqui é um ponto muito importante, as informações são relacionadas, são de fontes confiáveis. Neste exemplo, são informações da Associação Internacional de Alzheimer, até para trazer aí a veracidade da informação, e a proposição desse trabalho é que ele traduza termos profissionais ou termos de forma que essas instruções cheguem até o cuidador de maneira mais acessível. E aqui é só um breve exemplo. Esse é um trecho do próprio material da Associação Internacional de Alzheimer, aqui trazendo uma sugestão de planejamento financeiro e outros temas que este modelo poderia aqui trazer como informação para um cuidador para eventualmente tomar decisões mais assertivas, ainda dentro daquele contexto de decisões compartilhadas. O sistema não tem uma proposição de ser uma decisão unidirecional, do sistema trazer qualquer visão conclusiva. Pelo contrário, é sempre suporte para que a decisão seja humana. O experimento ele é pautado aqui por um conceito de manipulação de memória de Axon, é um conceito desenvolvido perto dos anos 60, 70, no qual existe um componente de memória sensorial, de registro. No nosso exemplo aqui é o que a gente chama de memória de atenção, que é o contexto, são memórias externas. Ela é manipulado dentro de um componente de memória de curto prazo. Dentro aqui do nosso mundo seria um papel do detector de correlação. E, por fim, é armazenado no armazenamento de mais longo prazo, e dentro do nosso trabalho seriam os padrões conhecidos, seriam as visitas, né, as ressonâncias executadas, e esse é um framework utilizado durante todo o trabalho aqui. De forma conceitual, o modelo apresentado no trabalho é esse. A gente inicia pela leitura sensorial do ambiente, do contexto onde o paciente está, e aqui de maneira bem agnóstica a interface. A informação ela é armazenada numa memória episódica dentro do nosso trabalho. Podemos dizer que uma memória episódica, ou cada episódio, poderia ser um exame, uma ressonância executada pelo paciente. É buscada correlações, ou essa detector de correlação é executado. Os padrões conhecidos são armazenados numa memória de percepção, e depois disso é enviado para a próxima ação os padrões conhecidos. Eventualmente, um padrão, uma próxima ação pode ter um feedback do usuário final e também retornar para mais um episódio e depois seguir o fluxo. Essa linha tracejada não está dentro do escopo do nosso laboratório, do desenvolvimento do laboratório, mas conceitualmente aqui me parece ser válido. E, por fim, também é válido um outro componente que aprende esses padrões. Uma vez dos padrões detectados, ele pode ir aprendendo e até trazer insights de novos padrões não eventualmente detectados, e trazer isso para padrões como um objeto de memória de padrões conhecidos. Esse componente também não está fora do escopo do trabalho aqui. O desenvolvimento, ele criou-se uma interpretação de um teste clínico, seguindo aqui a interpretação desse estudo feito por Goren e por Bartfey, no qual eles tentaram fazer um paralelo ao teste do Mini-Mental, seguindo uma escala,
no qual eles determinaram aqui, junto com outros fatores, mas diagnóstico de 23 ou maior é sem resultado, e aí cada uma dessas classes aqui, até as pessoas que eventualmente estão diagnosticadas com alto impacto. Dessa forma, e usando esses intervalos, essa interpretação, foi desenvolvido aí o laboratório no qual vai ser apresentado a vocês o sistema a partir de agora. Essa interface do sistema é um sistema que tem uma interface bastante simples inicialmente. A proposição é que o cuidador coloque aqui um número identificador do paciente e aperta o botão pedindo assistência. Lembrando que, por ser dentro de um laboratório, várias restrições são aplicáveis, e limitações. Posteriormente, num cenário real, outras camadas de segurança, de autenticação poderiam ser pertinentes. E aí, vou executar agora aqui o software num cenário para que todos possam ver ele sendo executado. Quando o sistema carrega, os objetos da memória são carregados, aqui a gente pode ver que mais de 300 itens ou objetos de memória foram carregados na memória episódica. Na sequência, o detector de correlação também é executado, e aí ele já manipula as informações que foram encontradas. E aí, olhando agora a interface, após a interface ser carregada, a interface ela foi desenvolvida com a pretensão de ter essa flexibilidade do tamanho da tela, até para trazer mais adaptabilidade para acesso móvel ou mesmo acesso a dispositivos mais baratos. E aí começa a fazer as simulações. Esse, por exemplo, é um paciente, né, fictício aqui, que tem um estágio de comprometimento, e aí uma sugestão é fornecida de acordo com a orientação da Associação Internacional de Alzheimer, e na sequência um outro número ao acaso. A princípio, esse aqui já é um caso mais severo, no estágio de comprometimento, e dessa forma o sistema, dentro deste laboratório, tem a proposição, né, e a ideia de trazer aqui informações que apoiem o cuidador na tomada de decisão. No caso de um paciente normal, não há sugestões, mas potencialmente poderia até ter um cenário aqui de redução de fatores de risco ou outros itens. Passando aqui para a análise dos resultados, os resultados foram analisados por algumas perspectivas. A primeira é olhando, de fato, o componente do sistema. E aí nós executamos esse sistema em rounds, em ciclos, para que seja executado de maneira em looping sobre toda a base. Dessa forma, inicialmente o sistema performou em tempo em segundos aqui maior até uma certa estabilidade aqui em décimos de segundos, o que possivelmente, dada a otimização de recursos das bibliotecas que foram utilizadas. Uma outra análise aqui, já olhando a perspectiva de execução dentro de toda a base, o sistema foi aqui um tempo acumulativo de execução, foi perto de 2 segundos, e aí num cenário real, para um sistema de saúde, pode ser aceitável, mas dentro do contexto como um todo, chama um ponto de atenção aqui quais recursos computacionais seriam necessários para a execução do mesmo. Já numa perspectiva agora da acurácia do modelo, depois da análise do sistema e sua performance, a acurácia do modelo, a base, ela foi processada e uma árvore de decisão usando o algoritmo J4.8 foi executado, e a gente pode ver aqui alguns nós, ramificações desta base. Olhando aqui a acurácia do modelo, existe um notável, uma frequência aqui em uma das classificações, o que dentro de um modelo, de um treinamento
de base, isso não pode deixar a desejar. O relevante aqui, o importante é que tenha outros comportamentos também. A árvore, a gente tem aqui na árvore mais ou menos 26 nós que terminam, que traz um resultado dentro dos 51 totais. Aqui mais algumas variáveis de acurácia do modelo, se a gente for ver, e também a porcentagem de classificações corretas e incorretas. E ainda nessa perspectiva de acurácia do modelo, mais algumas medidas, então desde fatores de fator positivo, fator falso positivo, fator de eficiência, as classes que foram executadas, a precisão do modelo e outras medidas aqui. E a gente vê um destaque, de fato, para casos aqui, se olhando na perspectiva da classe normal, né, como existe uma ocorrência maior dessa classe, então, de fato, tem uma expressividade aqui dentro do modelo. Olhando ainda numa terceira perspectiva, então, olhamos a perspectiva do sistema, depois uma perspectiva da acurácia do modelo e, por fim, uma perspectiva desse trabalho, desse laboratório, de fato, da utilização em um cenário real. E aí 3 especialistas foram consultados com seu parecer qualitativo, e trouxeram aqui uma avaliação do cenário. Então, o primeiro especialista é um doutor, um doutor, né, da área neurológica, que trouxe que de fato é um sistema que pode trazer aqui informações de maneira simples para ajudar no cuidado. A próxima pessoa é uma pessoa da área de molecular, que tem uma boa experiência em gene e a parte de tratamentos, e aí trouxe aqui a importância de ter um suporte clínico, não que o sistema dê informações, mas de fato tem que trazer ainda o apoio de um profissional humano. E, por fim, um doutor com experiência em cuidado paliativo, trouxe aqui a proposição de uso também, eventualmente, em pessoas com maior idade, uma vez que o sistema pode ser reaproveitado para outro cenário. Dentro dessa tentativa de trazer a avaliação do sistema, utilizamos também um método do TRL, que é uma metodologia criada pela NASA, para fazer uma análise de componentes ou de hardware, qual pronto o projeto está para o lançamento, para uma missão, e aplicando uma analogia dessa metodologia para o trabalho da dissertação. O trabalho se encontra aqui no nível 6, lembrando que nessa escala de 1 a 9, 1 é ainda um projeto que está no nível mais básico, sendo 9 mais próximo de ser operado numa missão espacial. O projeto encontra-se no nível 6, dado a necessidade de mais dados, de acesso a pessoas reais, para testes mais reais, para que o sistema possa subir o nível aqui. Dentro do caminho de dissertação, alguns artefatos foram produzidos, entre eles a publicação de um jornal, a submissão para o congresso da Unifesp do ano passado, 2 capítulos de livro e o código. Então, todo o código foi publicado dentro de uma plataforma de código, de desenvolvimento. Os resultados dessa dissertação aqui nos sugerem, inicialmente, que não foi encontrado nenhum trabalho similar com essa proposição de sistemas cognitivos ou de ciência cognitiva aplicada ao cuidado de pessoas com síndrome demencial. Uma vez que não existe sim uma hipótese aqui de boas oportunidades dessa junção interdisciplinar. Existe uma clara intersecção de tecnologias assistivas que ajudam pessoas idosas na qualidade de vida, com também tecnologias, ferramentas, intervenções que foram criadas para pessoas que eventualmente tenham alguma síndrome demencial. O sistema não substitui pessoas, é um sistema que trabalha em parceria. O laboratório
tem as suas limitações e suas complexidades que são muito diferentes do cenário real. E a base de dados, apesar de ser uma base que foi utilizada, que foi útil e pertinente para o propósito da dissertação, ainda existe ainda a oportunidade aqui de enriquecimento com outras fontes e outras bases. E, por fim, esse trabalho, de fato, ele tem como usuário final cuidadores informais para apoiar nessa falta de informação e informações confiáveis. Esse trabalho tem-se como contribuições a proposição de um sistema de baixo custo, uma vez que a infraestrutura requerida é basicamente acesso à internet. É um sistema que tem alguma capacidade de aprendizado mínima e de fornecimento de informações de fontes confiáveis, até para trazer aí um respaldo científico e de profissionais. É um sistema que também pode apoiar a tomada de decisão de cuidadores, uma vez que uma decisão acertada está muito relacionado com a qualidade da informação disponível. E também, como contribuição dessa dissertação, é a construção de assets, de itens aí que reforçam a questão de uma área multidisciplinar inovadora, que é o uso de tecnologia cognitiva para síndromes demenciais. Por fim, olhando aí como próximos passos ou futuras perspectivas, o primeiro ponto é o desenvolvimento de uma interface móvel, propriamente dita, para trazer uma facilidade no acesso. O segundo ponto é o enriquecimento, o desenvolvimento dos modelos de aprendizagem de máquina. E, por fim, novos itens que suportem novos recursos do sistema que possam suportar, eventualmente, não que o sistema de diagnóstico, mas suportar o médico ou o profissional nesse trabalho. Passo pelas referências e aqui eu termino a apresentação. Muito obrigado.